Já são 3 governadores que dizem que não farão cobrança do novo DPVAT. O governador Ibanez Rocha, do MDB, determinou ao diretor-geral do Detran do Distrito Federal, Tacane Nascimento, que o Distrito Federal não irá realizar a cobrança do DPVAT suscitado pelo governo Lula, do PT, com nova sigla, SPVAT, para atender, na verdade, ao lobby das seguradoras inconformadas com a perca do faturamento bilionário, desde que essa esperteza estatal foi extinta pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em 2019. Muito embora tenha restabelecido o pagamento obrigatório para todos os veículos automotores que circulam no país, o presidente Lula espertamente tentou se livrar do desgaste político da cobrança, transferindo-a aos governos estaduais. A jogada do governo Lula foi encarregar a Caixa Econômica Federal do recolhimento do SPVAT em parcela única, que pode chegar a R$60, porém a ser cobrada pelos governos estaduais e Distrito Federal no próximo mês de janeiro por meio de convênios. Com isso, os governadores estaduais fariam a cobrança através dos respectivos DETRANs em troca de uma comissão de 1% sobre o valor total, devolvendo os 99% restantes, que tem como destino final o grupo de seguradoras que controlam esse negócio bilionário. O governo de Santa Catarina, chefiado por Jorginho Melo, do MDB, também decidiu não estabelecer qualquer convênio com a Caixa para cobrar o SPVAT em nome do governo federal. O diretor do Detran de Santa Catarina, Kennedy Nunes, denunciou inclusive uma jogada suja do governo federal pelo convênio imposto pela Caixa aos governos estaduais, se obrigariam a cobrar o valor do SPVAT, mas não poderiam informar isso aos cidadãos, embutido a cobrança do IPVA, na verdade, ou do licenciamento. O governo de Romeu Zema, do Novo, em Minas Gerais, também anunciou a decisão de não se associar ao convênio proposto pela Caixa Econômica Federal para que o Detran de Minas Gerais realize a cobrança do novo DPVAT, rebatizado de SPVAT, com a condição de não informar o cidadão dessa cobrança a ser embutida no IPVA a partir de 2025, Tarcísio. Eu acho que a grande falha do governo foi uma jogada que ele quis dar de mas se lascou. Como sempre, olha esse governo como sempre, é típico de Lula, típico do PT e do lulismo mais ainda, dá uma de esperto, dá uma de João sem braço, como a gente costuma falar. Ele ressuscitou o DPVAT para poder atender os interesses das seguradoras, principalmente da Líder, né? Mas aí disse o seguinte: rapaz, eu vou ficar sujo na parada, porque Bolsonaro tirou isso e eu vou estar botando. Mas é muito fácil. Ressuscitou. Quem ressuscitou foi o governo federal. Mas passou a responsabilidade para os estados, para fazer isso através da Caixa Econômica e ainda dando uma orientação marginal, que é, olha, vocês cobrem, não diz ao cidadão que está cobrando, não embute. Certo? Você embute lá e ele paga, não sabe o que é que está fazendo. O IPVA vale de um carro hoje em dia é 800, 700 reais, dependendo do carro, 2, 3 mil reais. Aí bota 60 reais a mais. Não vai nem sentir falta. Então, é o seguinte, agora, isso é uma jogada maliciosa, uma jogada marginal de um governo marginal. Essa é que é a verdade. Olha só. Resultado, os governadores, pelo menos 3 já, eu quero ver o comportamento dos outros, inclusive, principalmente o nosso aqui, do nosso estado. Olhou, disse, peraí, como é? Tu fez e eu é quem vou pagar o pato? Porque mais cedo ou mais tarde, o mundo hoje é furado. O que não falta hoje é informação. E bote aí que ninguém vai ver. E é claro que ia estourar, mais cedo ou mais tarde. Mesmo que o cara aí não tivesse denunciado, a imprensa, alguém ia descobrir. Quem ia levar a culpa? Os governadores, que estão cobrando agora. Ele disse, não. Aí, resultado, Ibanez, Zema e o de Santa Catarina disse, não. Ou seja, lá não vai ter. Resta saber agora como vai se comportar o resto do país, certo? Que o comportamento não é nem pela questão de dessa isenção que já tinha sido dada por Bolsonaro ao consumidor final. É uma questão agora de moralidade. Vocês vão participar dessa tramóia? Dessa jogadinha que o governo federal fez? Vamos ver, vamos assistir. Olha só, o DPVAT ele foi cortado por Bolsonaro por conta que tinha muito dinheiro em caixa. Demais até. Muito dinheiro em caixa. Então, as arrecadações que tiveram do governo Dilma Rousseff,
E de lá para cá, né? De Lula para cá, deixou um bolo muito grande de recurso público dentro desse sistema de seguradoras. Só que aí Bolsonaro viu e disse, não, tem muito dinheiro, vamos evitar o custo para o cidadão comum. Então, tirou o DPVAT. Se fosse algo assim, se fosse escolha, né? Olha, o cidadão pode escolher pagar o DPVAT para obter seguro. Se caso ele não queira pagar o DPVAT, não vai ter seguro caso ocorra algum acidente. É como acontece. Deveria ser nessa por exemplo, eu não tenho seguro de vida. Pronto. Então, se eu morrer, não vai, ninguém vai se beneficiar com o seguro. Se eu quero deixar algum benefício, eu não vou fazer um seguro de vida. Devia ser assim. Deveria, exato, porque o carro é algo particular. Isso. Né? Então, se eu já pago obrigatoriamente o IPVA, né? Então, se caso queira colocar um seguro, deveria ter uma opção. Quero ou não quero? Opção, né? Mas olha só, olha como é a discrepância do valor que ficará para o Estado. 1%, meu amigo. 6 centavos. Não, deixa eu dizer, eu fiz uma conta aqui, vamos basear em Pernambuco. Digamos que ele arrecade 20 milhões de reais com DPVAT ano que vem, se for o caso. Raquel Lira ainda não anunciou, ela né? Não Tomara que ela anuncie. A maioria não disse ainda. Não vai querer. Não Mas olha só, 20 milhões de reais arrecadado, o Estado ficaria apenas com 200 mil. O que é 200 mil para o Estado de Pernambuco? Nada. É uma casa ali na ABB. Eu vou dizer o seguinte, é o custo-benefício. O que é 200 mil para o tamanho do desgaste que vai ter? Desgaste político do governador. Então, meus amigos... O próprio IPVA já é muito complicado. Imagina, você gasta uma fortuna para um carro, mas todo ano você tem que pagar o imposto sobre esse carro que você possui. Não, e o pior, o maior no IPVA, eu vou ficar calado para pagar o imposto, você não paga IPTU, vamos dizer que... Só que é muito caro, mas vamos lá. O pior não é isso, o pior é que se você tiver sem o documento, o carro pode ser apreendido. Quer dizer, se chegar também um fiscal na minha casa e disser, me mostre teu IPTU, não tiver, aí toma minha casa, aí fecha a porta da minha casa, claro. Quer dizer, porque é um bem meu. Como é que você vai apreender meu bem? Olha, existe até um projeto de lei aí para resolver isso. Lá nos Estados Unidos é cobrado IPVA também. Porém, é pelo peso do carro e não pelo valor do carro. Poxa, eu vou fazer um desopor. Não, mas até porque o peso do carro vai demandar em desgaste. Não, desgaste né? E se eu não me engano, é cobrado uma vez na hora que você compra. Ou dependendo de alguns estados, que lá nos Estados Unidos cada estado um país. Cada estado uma lei. Olha, uma época dessa eu vi, parece que o governo Lula já estava querendo mexer nas placas dos carros novamente. Aquela placa Mercosul já tem um projeto que eu acho um grande erro naquela placa Mercosul, é não indicar o local. É só Brasil, né? Só tem Brasil. Por mais que tenha um QR Code, mas ninguém anda para chegar lá pro QR Code. É uma baixaria esse país, rapaz.